A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 4 da revista CPAD, aí do primeiro trimestre do ano 2021, a lição que traz como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a revista da CPAD, essa revista que vem tratando de um tema aí, né, está tratando de um tema muito importante, um tema muito atual, um tema que nós temos que realmente estudar e ensinar na igreja. Nós falamos na aula anterior sobre o batismo com o Espírito Santo e agora, nessa aula, lição número 4, vamos falar aqui sobre a questão dos dons espirituais. A gente sabe que o batismo com o Espírito Santo, como foi falado na aula anterior, é um tema até um pouco polêmico, que tem algumas divergências aí com relação a alguns teólogos, algumas igrejas, têm interpretações diferentes sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, a gente fez 2 vídeos, né? Foi o vídeo, na verdade, 3 vídeos, né? O vídeo comentando a lição aqui com slide, o vídeo de dicas e o vídeo de destaque. O vídeo de destaque, como eu apresentei de forma mais completa outras visões, e até falei a visão que eu acho ser a mais correta, ele trouxe, assim, né? Ficou um pouco polêmico, pode-se dizer. Algumas pessoas talvez não gostaram muito, talvez, assim, da maneira que eu falei, mas eu gostaria de deixar bem claro, irmãos, que tem muitos temas bíblicos que eles realmente são difíceis e os teólogos divergem e cada um tem uma visão diferente, mas assim, o importante é nós respeitarmos a visão do outro. E também a questão aqui é que eu não tenho o objetivo de doutrinar ninguém, tá? O EBD em Foco não é aqui para doutrinar as pessoas, fazerem com que as pessoas creiam de uma forma específica, seja da mesma forma que a Assembleia de Deus crê ou de uma forma diferente. Não é isso, nosso objetivo não é esse não é o propósito do EBD em Foco. O propósito aqui do EBD em Foco é pegar o assunto, expor o conteúdo de forma bíblica e apresentar visões diferentes. Essa é uma característica do EBD em Foco, uma característica nossa aqui, não somente minha, mas de toda a equipe, e até mesmo entre a equipe há divergências. Eu falo de um jeito, às vezes o Vitor Santos, que faz o vídeo de dicas, fala de outro jeito, o Antônio Vitor, que escreve o PDF, já escreve de outra forma, justamente para que você analisar as visões diferentes e tirar suas próprias conclusões. Então, essa é uma característica do canal do EBD em Foco, do site do EBD em Foco. Nós temos o objetivo de formar pensadores. Nós queremos que você comece a pegar aquilo que você acreditou a vida inteira e coloque isso de uma forma mais organizada, sistematizada e comece a questionar, quem sabe, aquilo que você acreditou e, quem sabe, até mesmo mudar a sua visão ou não, ou fortalecer a sua visão. Você acreditava de um jeito, depois de você ser apresentado às outras interpretações, você fortalece a maneira que você já acredita. Então, aqui a gente está pontuando bem essas questões para que você possa refletir sobre isso. O que não pode acontecer é falar heresia. Se nós começarmos a falar aqui heresias, coisas totalmente fora das escrituras, fora do que é aceito no meio evangélico, aí já é um problema sério, tá? Mas a gente deixa também aí o alerta, caso você identifique alguma heresia entre nós aqui da equipe, você pode falar, fique à vontade, que nós estamos aqui dispostos a aprender também com a audiência do EBD em Foco. E entrando agora nesse tema sobre dons espirituais, a gente está falando de dons, é um tema também que tem uma divergência teológica, mas assim, essa divergência ela não é assim tão forte quanto a do batismo com o Espírito Santo. Vou dizer por quê, né? Porque a questão da atualidade dos dons, tem poucos, hoje eu vejo assim, poucos teólogos e poucas igrejas que acreditam que os dons foram apenas para a igreja primitiva. Tem poucos. Até mesmo os teólogos tradicionais, igrejas mais tradicionais, quando eu falo tradicionais, são igrejas que não são pentecostais, tá? Igrejas não pentecostais. Mesmo igrejas não pentecostais, elas acreditam na atualidade dos dons. Tá? Acreditam que os dons são para os dias de hoje. Então, eu leio muitos livros de teólogos diferentes, de diferentes denominações, e eu vejo que eles defendem que os dons são para os dias de hoje. Então, até aquelas igrejas presbiterianas, batistas, a grande maioria delas vão acreditar na atualidade dos dons, na atuação sobrenatural do Espírito Santo nos dias de hoje. Tá? Eles têm uma visão diferente com relação ao batismo do Espírito Santo, falar em línguas, mas eles acreditam, sim, nos dons espirituais, dom de cura, de profecia, enfim. Então, a gente vê isso, tá? A gente vê isso, mas tem aqueles que não acreditam, são cessacionistas,
Eles dizem que os dons foram apenas para a igreja primitiva. Tá? Eu não vou ter tempo de falar do cessacionismo aqui nesse vídeo, porque eu quero seguir a revista, mas no vídeo de destaque, se Deus quiser, eu vou falar do cessacionismo. Eu não acredito no cessacionismo, acredito que é uma interpretação equivocada de alguns teólogos, tá? Porque os dons são sim para os dias de hoje, e o objetivo dessa aula é mostrar isso, né? A atualidade, os dons são para os dias atuais, e nós, crentes, né, devemos sim buscar os dons espirituais para servir melhor na obra de Deus. Bem, vamos lá, né? Nós lançamos agora um curso, Introdução à Teologia Pentecostal. Esse curso é ministrado pelo Victor Santos, que é o colaborador da EBD em Foco, que está ministrando aí no vídeo de dicas. O curso é excelente, o material de qualidade, acesse ebdenfoco.com, só que ele está disponível apenas para assinantes. Quem faz assinatura para ter acesso aos slides em PowerPoint tem acesso também a este curso. Tá? A gente liberou apenas para os assinantes, porque assim, a gente tem um custo, né? O funcionário que gravou o curso aqui é formado em teologia, tem uma qualificação, o EBD em Foco pagou ele para gravar o curso, então ele recebe um valor, então a gente, né, colocou esse curso disponível para os assinantes, que é aqueles que estão colaborando com o projeto, para o crescimento do projeto. Infelizmente não vai dar para liberar esse curso para todos, porque justamente nós temos um curso e precisamos manter essa plataforma com a qualidade, né, com um conteúdo de qualidade. Então, né, se você ainda não é assinante, eu faço o convite para você fazer a assinatura e colaborar com a nossa plataforma. Né? Você tem acesso aos slides de adultos e jovens e também a este curso de Teologia Pentecostal e também o material em PDF. Né? Nós temos vários conteúdos gratuitos, né? O aula e vídeo, áudio, o PDF aqui, o subsídio em PDF, vídeo de dicas, vídeo de destaque, mas nós temos também sermões, estudos em PDF que complementam aí, no caso, outros momentos de culto. Tá? Se você é pastor, pregador e quer pregar, tem esses estudos em PDF também disponíveis para assinantes. Então tem uma grande quantidade de conteúdo e o nosso treinamento para professores de EBD que é gratuito. Tá? Basta você entrar no site, no menu, já está lá a opção do treinamento. Vamos aqui para a nossa lição. Né? O texto áureo diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, o que define um crente pentecostal é basicamente isso aqui. Ele acredita na atualidade dos dons espirituais, na manifestação sobrenatural do Espírito Santo e no batismo com o Espírito Santo. Então, esse é o conjunto assim, de doutrinas base do pentecostalismo. Então você vai numa igreja pentecostal, você vai ouvir falar de batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, você vai ouvir falar de dons espirituais, você vai ver um incentivo à busca por dons espirituais, por, né, no caso o cristão, buscar mais de Deus, estar cheio do Espírito Santo e exercer aí o ministério na obra de Deus através dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe é 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Essa leitura aqui a gente não faz para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante e durante a lição a gente vai voltar nela. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja e conforto e crescimento espiritual da igreja. Então são os propósitos dos dons espirituais. Nós temos que glorificar a Deus. Então tem gente usando os dons espirituais para glorificar a si mesmo. Está errado. Tá? Para se exaltar. Está errado. O dom espiritual é para glorificar a Deus, mostrar o poder de Deus, né, diante do mundo. A edificação da igreja. Então o dom espiritual ele não é individual, ele é coletivo. Ele é para ser usado na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Crescimento espiritual da igreja. Tá? O crescimento espiritual individual está relacionado ao fruto do Espírito, que a gente vai falar em outra aula. Nesta aula vamos falar de dons. E quando falamos de dons, estamos falando da edificação coletiva, do corpo de Cristo, da igreja como um todo, e não na edificação individual. Tá? Então, dom espiritual não tem relação nenhuma com crescimento espiritual. O novo convertido já pode receber um dom espiritual, apesar de ser uma pessoa ainda imatura, mas Deus pode dar um dom para ela. Tá? Então, isso não tem nada a ver com crescimento espiritual. É de acordo com a vontade do Espírito Santo. Tópico 1.
Vamos entrando aqui no tópico 1, a necessidade dos dons espirituais para hoje, né? No caso, nós vamos enfatizar muito essa questão dos dias de hoje. Tá? Os cessacionistas, aqueles que dizem que os dons foram somente para a igreja primitiva, eles costumam dizer que os dons eram importantes naquela época, mas hoje não são importantes. Eu não vejo diferença. Hoje a igreja continua atuando, pregando o evangelho. Precisamos sim, né, de dons de evangelização, dons de cura, de coisas sobrenaturais, de línguas, de profecia. Então continua válido. A gente vai enfatizar muito isso aqui. Tá? A igreja de hoje tem as mesmas dificuldades da igreja primitiva. Por que os dons não vão servir para hoje também? Então a gente vai enfatizar isso aqui. A exortação a conhecer os dons. Ao versículo 1 de Coríntios aí, ó. Né? Paulo começa assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então Paulo está trazendo o ensino sobre os dons. Ele, escrevendo essa carta ali à igreja da cidade de Corinto, ele vai enfatizar isso. Olha, vocês não podem ser ignorantes com relação a esse tema. Isso não quer dizer que faltava experiência no assunto. Na verdade, não. Eles eram muito experientes. Nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1,7. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm um conhecimento prático dos dons. Não falta nenhum dom entre vocês. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que tinha pecado, uma igreja que Paulo chama eles de meninos. Mas vocês são meninos. Mesmo assim, os dons estavam lá. Então Deus estava dando dons espirituais, mesmo para uma igreja que ainda estava em fase de crescimento espiritual. Então fica bem claro aqui que eles tinham sim os dons espirituais, né, mesmo sendo a igreja com muitas falhas. O apóstolo Paulo queria que todos os crentes da igreja em Corinto entendessem sobre os dons e sua finalidade. Então ali Paulo está trazendo o ensinamento para que eles pudessem compreender melhor a finalidade do dom. Talvez tinham pessoas usando o dom para se exaltar, talvez tinham pessoas que tinham recebido dons, mas não estavam trabalhando na obra. Então Paulo vai explicar o propósito, o objetivo, a finalidade dos dons espirituais. E essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade. Então o Espírito Santo quer que nós saibamos mais sobre os dons espirituais, conheçamos mais. Então essa aula tem como objetivo mostrar, apresentar aqui, né, de acordo com as Escrituras, o que são os dons, né, e como nós devemos buscar os dons espirituais. 1.2, pneumáticos e charisma. Eu vou fazer uma leitura aqui dessa questão do original, do grego, mas do jeito que está na revista, apresentando como está na revista, mas não se preocupe, tem gente que quando vê grego, hebraico na lição, já fica preocupado porque não tem formação teológica, sente dificuldades nessa parte. Então a gente vai ver aqui de forma, né, que todo mundo possa compreender, tá? Não é uma aula de grego e hebraico. Pneumáticos e charisma são os dois termos básicos, né, usados pelo apóstolo para dons espirituais. É basicamente o que Paulo vai usar aqui do versículo 1 ao 11 de 1 Coríntios 12. Tá? É basicamente isso. Né? Então, pneumáticos espiritual, significa espiritual. Então, Paulo emprega de forma substantivada, né? Tom pneumatikon, literalmente, aí tem a conjugação do verbo, né? A declinação do verbo, do caso do verbo não, do substantivo, né? No caso, é porque assim, quando a gente estuda grego, a gente vê que o grego, ele meio que conjuga, não somente o verbo, mas conjuga o substantivo também, que é chamado de declinação, tá? E é por isso que muda, né? Pneumáticos, pneumatikon, então vai mudando o finalzinho da palavra. Então significa o quê? Literalmente das coisas espirituais. Então a ideia aqui dessa palavra, quando a gente vê essa palavra, o Paulo usa essa palavra, ele está falando do mundo espiritual, das coisas espirituais, tá? O contexto mostra que ele se refere a dons espirituais. Então dentro do contexto, Paulo está falando de dons espirituais. Charisma, ou charisma, como alguns falam, né? Eu prefiro falar charisma, né? Mas enfim, significa dom, presente, tá? Tanto que do inglês, se você ler a Bíblia em inglês, ela fala gift, que é presente, né? Então, é um cognato de charis, graça, cuja ideia é que foi dado pela graça, né? Então, é dado, é fornecido, sem nenhum merecimento. Então, dons, né? Tanto o versículo 4 quanto o versículo 12 aí, vai falar assim, há diferentes tipos de dons, ou seja, de charisma, mas o Espírito é o mesmo. Outro, fé, pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de cura.
Então a gente vê aqui, né, pelo mesmo Espírito, 1 Coríntios 12, 9. Então é um presente de Deus, é algo dado não por merecimento. Então quando a gente recebe um dom de Deus, um dom espiritual, é a graça de Deus agindo na nossa vida. Então são vários tipos de charismata no Novo Testamento e que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição, ou seja, de dons espirituais, né? Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então aqui nessa aula a gente não vai entrar em detalhes sobre cada dom, tá? Não vai dar tempo para isso. A gente vai apresentar de forma geral, vamos apresentar as listas de dons presentes na Bíblia e vamos falar de forma bem geral sobre os dons, tá? Mas é questão realmente de tempo, mas você vai encontrar estudo sobre isso aí. 1.3. O que são os dons espirituais? Tá uma pergunta aí. A declaração de fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, um dom, uma capacitação especial e sobrenatural dado pelo Espírito Santo. Então, a gente que trabalha no reino de Deus, quando fala de dons espirituais, o que vem em mente é algo mais sobrenatural. Então a gente fala assim, quais são os dons mais miraculosos, sobrenaturais? Então a gente tem operação de maravilhas, a gente tem línguas, né, variedade de línguas, profecia. Então vem muito isso na nossa mente. Esses são os dons que vêm na nossa mente. Mas a gente vai ver durante aqui a aula que não são somente esses dons. Tem o dom de ensinar, de pregar. A Bíblia não tem nenhuma palavra falando sobre dom de louvar. Entretanto, isso é um dom também, porque nós nascemos, a pessoa às vezes nasce com o dom de louvar e ela depois tem esse dom aperfeiçoado. Então, querendo ou não, alguém que nasceu com um dom específico, aquilo foi dado por Deus. Alguém pode ter nascido com o dom de ensinar, a pessoa nasceu. Só porque ela nasceu não significa que não foi Deus que deu, foi Deus que deu aquele dom. E agora que essa pessoa se converteu, ela vai orar e pedir uma capacitação do Espírito Santo para que ela possa ensinar as coisas espirituais de forma muito mais profunda. Então, o dom, a gente não pode ter em mente somente coisas mais miraculosas, mas as coisas que a gente considera mais simples também são dons do Espírito. Liderar, tá? Você vai liderar, visitar, visitar irmãos que estão doentes, precisando de ajuda, de oração. Então isso também é um dom, é uma capacitação do Espírito Santo. Então não devemos ficar achando que é somente coisas sobrenaturais. Os dons do Espírito Santo, eles podem ser também essas atividades mais básicas da igreja, que as pessoas às vezes desprezam, mas ali tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto a igreja estiver na terra. Então é nesse período agora que a igreja está na terra. Tá? O 1 Coríntios 13, 8 a 10 fala assim, ó, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então isso aqui está falando o quê? De um dia que vai vir o que é perfeito, é na eternidade. Lá vai ter o que é perfeito. Aí não tem mais necessidade de profecia, de línguas, mas assim, né, Paulo deixa bem claro, o amor vai continuar, né, ele não perece. Então fica bem claro que os dons, eles são para esse momento da igreja. E de acordo com o teólogo Wayne Grudem, ele fala assim que o dom, ele aponta já para a nossa vida celestial. Então quando ele fala assim, o dom de cura, ele já simboliza a cura que nós teremos perfeita na eternidade, que não vai ter doença nenhuma lá. Então já aponta para algo muito maior na eternidade. Tá? Quando a gente fala dos dons espirituais, coisas que vão ajudar a igreja aqui na terra hoje, de alguma forma, né, já está relacionado à vida eterna. Tá? Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como, né, a adoração, Filipenses 3,3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então aqui Paulo está colocando, deixando bem claro que não confiamos na carne, mas nós adoramos pelo Espírito. Então o aspecto da vida cristã, da adoração, evangelização e operação de milagres. Aqui nessa passagem de Atos 13, 9 a 11, está o relato de Paulo com Elimas, né? Paulo fala assim, então
Saulo, né, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, essa passagem de Atos 13, de 9 a 11, mostra bem claro, deixa bem claro aqui a atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Paulo, na evangelização e também na operação de milagres. No caso aqui, um milagre, né, não um milagre, né, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo ali na vida de Paulo para que aquele homem que estava atrapalhando o ministério de Paulo ficasse cego por um tempo, né? Não é cego definitivo. Tá? Ele é o quê? Ele estava cheio de toda espécie de engano e maldade, uma ação demoníaca na vida desse homem, atrapalhando Paulo a evangelizar. E aí está, né, Paulo vai lá cheio do Espírito Santo e faz com que ele fique, né, cego por um período. O exercício do ministério também, né? A 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, Paulo falando aqui para Timóteo não negligenciar esse dom que ele recebeu, mostrando aqui que é possível sim a pessoa receber um dom e negligenciar, não usar o dom, ignorar o dom. Então a gente vê que isso é possível, tá? É possível a pessoa aí receber um dom de Deus e não usar, tá? Isso é um alerta também. Se você recebe um dom de Deus, você tem que usar esse dom. Então, se você quer ensinar na igreja, quer cantar, quer pregar, quer evangelizar, você vai buscar esse dom e Deus vai te capacitar para isso e você vai usar esse dom. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, né? Ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé. A gente vê, por exemplo, quando a pessoa aceita Jesus ou quando ela é batizada com o Espírito Santo, Atos 19, 5, 6, a gente observa que apareceu aqui uma evidência do batismo, foi línguas, mas não somente línguas, mas profecia. Olha só, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Então aqui a gente vê também que eles profetizaram. O texto não diz se eles continuaram profetizando, né, se foi algo para o momento ou se continuou, não diz isso. Mas, como eu falei até no vídeo de destaque, eu acredito que não somente línguas é obrigatório como evidência do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mas também outros dons a pessoa pode receber, né? Não somente línguas, então pode receber outros dons. Por quê? Porque a ideia do batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para fazer a obra de Deus. Então o crente, ele pode sim receber outros dons. Ao longo da carreira cristã, mais uma vez, 1 Timóteo 4,14, né, a passagem lá que, né, Timóteo recebeu ali o dom com imposição de mãos. Então a pessoa ela pode exercer um ministério na igreja e com o passar do tempo ela vai aperfeiçoando aquele dom. Ela recebeu um dom de Deus e ela vai usando esse dom, vai aperfeiçoando e o Espírito Santo vai aperfeiçoando mais. Então a pessoa vai aprendendo a liderar melhor, ela vai aprendendo a pregar melhor, a evangelizar melhor, a visitar melhor. Ela vai fazendo a obra de Deus em todos os aspectos, melhorando cada vez mais. E ela pode receber outros dons lá na frente, né, diferentes daquilo que ela já está acostumada. Às vezes a pessoa é acostumada a realizar uma atividade na igreja e ela percebe que a igreja dela está com falha numa área. A igreja dela, por exemplo, não tem ação social. Ela sente que a igreja precisa fazer ação social. Então essa pessoa começa a orar, a pedir capacitação do Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, me dá o dom para que eu possa ajudar os necessitados e tudo mais, e liderar um grupo para fazer aqui ação social na igreja. Então, o crente, ele deve buscar, ele deve ficar de olho nas áreas da igreja que tem as necessidades para que ela, né, possa orar e pedir capacitação do Espírito Santo para realizar aquela obra específica. Então, dons espirituais é algo muito amplo, tá? Não fique restrito só àqueles dons citados ali em Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12. A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre as várias listas de dons. Então eu já estou adiantando, não tem somente aqueles dons, a Bíblia cita vários outros dons. Então a gente tem que buscar, e o Espírito Santo pode nos capacitar para uma obra específica, assim. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento,
né? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, buscar com dedicação os melhores dons. Quais são os melhores dons? Como que eu sei os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que a sua igreja está precisando. Se na sua igreja já tem várias pessoas usadas ali em profecia, tá? Muita gente já é usado e todo culto tem profecia, todo culto tem uma revelação de Deus, algo sobrenatural, mesmo fundamentado nas escrituras. Não tem necessidade de você orar e buscar a profecia. Por que um dom de profecia? Porque já tem na sua igreja. Então não é que o dom de profecia seja ruim, mas é porque na sua igreja talvez está precisando de alguém com dom de cura, na sua igreja está precisando de alguém com dom de ensinar, está precisando de professores da EBD. Então não fique achando que os melhores dons têm alguma coisa a ver com o dom em si. Não é com o dom em si, mas com a necessidade da igreja local. Vamos para o tópico 2, a função dos dons espirituais. As listas dos dons, tá? Vamos ver aqui essas listas, né? Há quem acredite que existem, né, apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 e 10. Então aqui a gente observa o seguinte, 1 Coríntios 12, 8 e 9, tá? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Faltou o versículo 10, né? Então aqui eu vou atualizar o slide depois. Então, colocando aqui mais outros dons e tal. Então, vem o dom de, mais na frente, vem variedade de línguas, operação de maravilhas, o dom da fé. Então, são 9 dons, né, que são citados aqui, né, em 1 Coríntios 8 a 10, tá? Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais no mesmo capítulo, tá? 1 Coríntios 12, 28 tem 8 dons. E fala assim, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Olha só, dom de prestar ajuda, dom de ajudar, né? Dom de serviço, tem vários dons, além daqueles dons citados ali no começo do capítulo 12. Do versículo 8, 9 e 10, esses 3 versículos, tem gente que fica preso nesses 3, mas no próprio capítulo 12 é citado mais dons, tá? Além daqueles, tá? Tem outros 7 dons aqui no versículo 29 e 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então, Paulo está fazendo perguntas que a resposta é não, né? Nem todo mundo tem todos os dons, tá? São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Não são. Tem alguns que são chamados para profetas, outros, né, para realizar milagres, outros para, né, ter variedade de línguas, outros para interpretar as línguas. Então, é assim que é composto o corpo de Cristo. Então, a gente vê aqui essas listas de dons que vão auxiliando, que Paulo vai colocando aqui como sendo dons que são dados pelo Espírito Santo para auxiliar na obra de Deus. Tá? Há uma lista também em Romanos e outra em Efésios. Olha só o que diz aqui em Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é ser ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha só, essa passagem de Romanos é muito interessante. Primeiro, aqui tem até dom de contribuir, dom de zelar, né? Enfim, o que é o dom de zelar? Como que a gente define esse dom? Né? O que é dom de contribuir? É dar oferta? Quem sabe contribuir, você que ganha dinheiro e trabalha, ganha muito dinheiro, quem sabe você dá muita oferta? Ou quem sabe você que ganha pouco, mas você gosta de contribuir na igreja, mesmo ganhando pouco, você está todo mês lá, dando seu dízimo, dando sua oferta, contribuindo com a obra de Deus. Será que contribuir aqui não envolve também outras contribuições na igreja, além de dinheiro? Então, assim, é muito amplo. Tá? Outra coisa que a gente pode tirar aqui dessa passagem é, no caso da profecia, use-o na proporção da sua fé. Então, o dom, ele pode ser mais forte numa pessoa e mais fraco na outra. Entende? Assim, às vezes, você não ensina muito bem, mas você ensina. Tá? Tem outra pessoa que ensina muito bem.
É na proporção da fé de cada um. Mas quem sabe você muda de igreja, você chega numa igreja onde não tem nenhum professor. Nenhum. Você é o único professor do EBD. Aí você fala assim, eu sou muito ruim, mas você tem o dom. Então use ele, porque é você que tem. Então é na proporção da fé de cada um. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mais uma lista de dons. Então a gente tem várias listas de dons. Há quem afirme que a primeira lista é completa, e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Ou seja, né, algumas pessoas vão defender que aquela primeira lista de 9 dons ela é completa e os outros, né, derivam dela, tá? Vai derivar dela. Tá? Mas em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Então não existe limite. Paulo não está querendo fazer uma lista exaustiva. Olha, são esses aqui, ponto final. Não, são esses aqui e parecidos com esses. Tudo que precisar na sua igreja pode ser um dom. Então eu organizei aqui a lista de dons espirituais, para ficar mais claro, ó, ficar mais organizado. Isso aqui não tem na revista, tá? Eu coloquei aqui no slide, um slide extra. Romanos 12, de 6 a 8. Olha só os dons. Tem 7 dons listados aí, né? Profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Aí Coríntios 12, de 8 a 10, também a lista mais conhecida, né? São 9 dons. 1 Coríntios 12, de 28 a 30, né? 8 dons aí citados. Efésios 4, 11, né? Tem mais 4 dons aí, né? Pastor, mestre. Né? Alguns separam pastor e mestre e outros colocam pastor mestre junto, né? 1 Pedro 4,11 fala todo aquele que fala, abrangendo vários dons, todo aquele que serve, abrangendo vários dons também. Então a gente tem essa lista aí. E 1 Coríntios 7,7 se fala de casamento e celibato. Paulo usa a palavra dom lá. Alguns têm o dom, né? No caso relacionado a casamento ou não casar. Então até isso aqui é um dom. Tá? Tem pessoas que realmente resolvem não se casar. Elas não têm interesse, quem sabe não tem interesse por ter uma vida a dois, não tem interesse por sexo e acha que viver sozinho é melhor. Até isso Paulo fala que é um dom, que a pessoa recebe de Deus, recebe do Espírito Santo. Então essas listas aqui você pode guardar elas aí, né? Isso aqui para outros momentos, outros ensinos, você pode passar na sua aula da IBD essa lista de dom aqui e ver na sua igreja quais são os dons que tem na sua igreja relacionados a essas listas e quais são os parecidos com ela, tá? Então não fique preso a isso aqui. Tá? Apesar dessas listas não citar nada relacionado a cantar, né, não há dúvida de que cantar, louvar na casa do Senhor também é um dom. 2.2. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Então a divisão mais conhecida é a seguinte. Primeira parte, né, dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Então seriam esses dons aqui classificados como dons de revelação. Dons de poder, que é fé, dons de curar e operações de maravilhas. Então a outra classe seriam esses 3 dons aqui, né? Fé, e curar e maravilha. E por último, dons de inspiração, que seria profecia, variedade de língua e interpretação. Então 3, 3, 3, né? Dá 9 dons, então classificados nessas categorias aí. Tem uma classificação que é bíblica. De acordo com Stanley Orton, no seu livro de teologia sistemática, a gente tem uma divisão aqui feita o seguinte. Dentro do próprio texto, onde é usado o adjetivo héteros, outro tipo, diferente, e alos, outro do mesmo tipo. Então, segundo esse estudioso aqui, dentro do próprio texto tem uma divisão, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, aí esse outro aqui é o quê? Alos, do mesmo tipo. Ou seja, um outro dom do mesmo tipo, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então, assim, alos, quando ele usa alos, ele está falando que é da mesma categoria. Olha só, aí ele usa aqui outro de novo. Só que esse outro aqui, do versículo 9, é héteros, outro de tipo diferente. A outro, aí no caso, o hétero, a hétero é diferente daqueles primeiros. Fé, pelo mesmo Espírito. Aí outro é alos, e assim vai, ó. Então aqui tem alos, aqui tem héteros, aqui tem alos e aqui tem alos. Então, seguindo essa lógica aqui, né, a divisão ficaria assim, ó. Dons do ensino ou pregação, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia e dom de discernir espírito.
E dons de adoração, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então a gente tem isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma tabelinha comparando classificação teológica e classificação bíblica. Isso aqui é apenas uma classificação, tá? Dos 9 dons. A primeira classificação faz essa aqui, dom de revelação, poder e inspiração, 3, 3 e 3. A outra classificação, que é a classificação bíblica, baseada na palavra heteros e alos, a gente tem 2 dons ali, que tem relacionado a ensino, depois 4 dons relacionados a ministério, e depois 2 dons, né, relacionados à adoração. Então a gente tem essas duas classificações, você pode também fazer uma comparação mais detalhada dessa tabelinha aí. Para que for útil? Para o que for útil. Então a gente tem aqui o propósito dos dons. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, de acordo com a necessidade da igreja. Então o dom ele está relacionado à necessidade que a sua igreja tem. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4,12 diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se você comparar esse slide aqui com a revista, você vai ver que eu mudei o versículo. Né? O versículo lá, eu achei ele um pouco fora de contexto, ele fala da exaltação de Cristo, mas eu resolvi colocar aqui que os dons espirituais, eles servem sim para adorar a Deus, exaltar a Deus, né, toda a glória, toda a honra é dada a Ele, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Eu resolvi enfatizar aqui, né, a edificação dos santos, preparar os santos para, né, o ministério. Então eu estou enfatizando essa parte aqui. Então não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Então não é assim, tá aqui a quantidade de dons, você vai lá, né, pega esse dom e usa do jeito que você quiser, tá? Não é bem assim, tá? O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. Então é de acordo com a vontade do Espírito Santo, mas não significa que nós não devamos pedir, tá? O texto de Paulo também fala que nós devemos sim buscar os melhores dons, mas quem vai dar é o Espírito Santo de acordo com a sua vontade. Há uma certa polêmica se o dom é definitivo ou temporário. Alguns estudiosos dizem que o dom é definitivo, você recebe e você fica com ele para sempre. Outros dizem que é definitivo com condição, desde que você cuide, você zele, você use o dom. Tá? Então você vai receber o dom e você vai usar esse dom com frequência. Então ele vai ser para sempre. Se você não usar, você desprezar ele, você pode perder esse dom. Tá? Tem aquela passagem que Paulo escreve a Timóteo, não despreza o dom que há em ti. Então há a possibilidade de desprezar. Né? Então a pessoa poderia perder o dom. Então a gente vê que, independente de quem está certo ou errado, o dom é dado pelo Espírito Santo para ser usado na igreja. Então nós temos que usar. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade, o que eu falei bem no comecinho da aula, né? Então você não tem que achar que o fato de você ter dons espirituais faz de você uma pessoa mais madura na vida espiritual, mais santa. Esse não é o objetivo do dom, tá? Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Então o dom ele tem aí uma relação com o coletivo, com a igreja como um todo. O objetivo do dom é que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado e não você de forma individual. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Tá? Então tem muito crente se achando na igreja porque tem um dom espiritual, porque Deus usa ele de forma específica ali numa obra, né? E isso é pecado. Eu não quero assustar ninguém, mas a gente vê Jesus falando que lá naquele dia muitos chegarão, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônio, falamos em línguas, realizamos milagres. Jesus vai falar assim, olha, apartai de mim porque eu não vos conheço. Tá? Eu não sei se são essas pessoas, que recebem dons, né, e usa para ser soberbo. Eu não sei se é o caso aqui. Tá? Mas o texto diz lá que Jesus nunca conheceu elas, apartai de mim que eu não conheço. Pode ser também a possibilidade daquelas pessoas terem sido usadas de forma demoníaca, né? Com forças demoníacas para realizar milagres, achando que aquilo era algo de Deus. Mas eu não vou entrar em detalhes aí. O que eu quero deixar bem claro aqui é, o dom espiritual é para, né, coletivo, para a igreja, não para se exaltar. Então vamos evitar a soberba espiritual. Só lhe deu glória, né? Somente a Deus glória, né?
Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então nós temos que dar a glória somente a Deus. Né? Esse só lhe deu glória aqui é um dos que a gente fala que é um dos legados da Reforma Protestante. Né? Sola Escritura, solo Cristo, só lhe deu glória, enfim, sola fide, né? Somente Cristo, somente as Escrituras, somente Deus, a glória a Deus, somente a fé. Então é a base da Reforma Protestante que o cristão hoje também ele vai viver dessa forma também, né? Dar a glória toda a Deus e não a si mesmo. Vamos para o tópico 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons, 3.1. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12:6. Então, eu já fiz essa observação lá atrás, reforçando aqui, tá? É de acordo com a fé, a medida da fé de cada um. Então, uma pessoa recebe um dom, ela exerce de uma forma, a outra pessoa exerce de outra forma. Então, pode-se dizer que o dom ele nunca é igual para uma pessoa e para outra pessoa. Deus usa cada um segundo a tua vontade e segundo a medida da fé de cada um. Então, o dom espiritual, aí você que recebe vai usar, exercitar e procurar crescer para exercitar ele melhor cada vez mais. Então, são 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuído ao Espírito, isso está no texto bíblico, tá? Diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações como ação do Pai. Então o texto vai dizer isso, né? Mas que cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então o dom espiritual é dado ao crente pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro, é dado pelo Espírito Santo, né? Mas, voltando aqui, tá? A diversidade de dons atribuída ao Espírito. Diversidade de ministérios, ou seja, a prática do dom de exercer o ministério relacionada ao Filho. E a diversidade de operações, as várias formas que você usa esse dom, uma ação do Pai. Então, tudo isso é pela graça de Deus agindo na nossa vida, então, para que nós possamos exercer ali o nosso ministério na obra de Deus. 3.2. Unidade. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11, então deixa bem claro que apesar de ser diverso, tá, tem vários tipos de dons, o dom opera de várias maneiras diferentes, é o Espírito Santo que opera como ele quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Então, versículo 4, 5, 6, aí de 1 Coríntios 12, a gente vai ver isso aí, né, que tem a ação do Deus Trino, né, no caso, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo aí na vida do cristão através dos dons espirituais. Tá? O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Tá? As passagens citadas aqui, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4:4, 1 Pedro 1:2, são passagens que falam da Trindade, que surgem naturalmente aqui a Trindade, a presença da Trindade. E essa passagem de Coríntios aqui também está falando o quê? Da Trindade, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos dons espirituais atuando na vida da igreja. Amém? Chegamos na nossa conclusão que diz assim: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Então fica bem claro que os dons espirituais, eles são para a atualidade, são para os dias de hoje. A igreja hoje precisa, sim, dos dons espirituais. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Então, os dons espirituais são para hoje e nós não devemos ficar presos àquela lista de 9 dons, ali de 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10. Nós temos, já foi mostrado dentro das Escrituras que é muito mais amplo, que os dons não necessariamente são miraculosos. Dom de, a gente viu lá, dom de contribuir, né, dom de zelo. Então você pode pedir o dom de acordo com a necessidade da sua igreja, de visitar, de orar, de interceder.
Então, tudo isso faz parte da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, dons espirituais não são somente aqueles dons miraculosos, como de realizar milagres, curas. Não, pode ser esses dons também, né, que nós consideramos mais simples, mas que também são sobrenaturais e dados pelo Espírito Santo. Então, eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para você usar aí na sua igreja. Você está usando o slide, você pode passar as perguntas aí para os seus alunos, né, quem está acompanhando você, reforçando o nosso conteúdo aí, slide em PowerPoint, aula em vídeo, PDF, vídeo de destaque, vídeo de dicas, curso baseado no tema da lição, estudos extra em PDF e treinamento para professores da EBD. Então, conteúdo completo no nosso site ebdemfoco.com e também no nosso aplicativo aí do EBD em Foco. Nós temos aqui o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, 94 98409 2869, manda com seu nome e sobrenome para você fazer parte do nosso grupo e receber o conteúdo. Então eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.